Meus irmãos, vamos dar continuidade ao estudo, já que os amados não poderão estar na igreja hoje, a gente não perde a continuidade do estudo, tá? Então, nós estamos estudando sobre a comunhão dos santos e temos visto que Jesus Cristo tem uma promessa grandiosa para a igreja, quando ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, em Mateus capítulo 16, do 17 ao 18. Peço aos irmãos que peguem suas Bíblias para a gente acompanhar. E aí, Jesus Cristo, ele mostra como será essa vitória, como será esse fundamento da igreja, onde a igreja será estabelecida, que é sobre a afirmação de Pedro, de que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus. Então, Jesus Cristo vai contar aos apóstolos o processo dessa garantia da promessa que ele fez. E aí você pode olhar no versículo 21, onde Jesus Cristo diz assim: Desde aquele tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então aqui Jesus Cristo, ele depois de ter dito, não é, que a igreja seria edificada e que as portas do inferno seriam derrotadas pela igreja, Jesus Cristo ele diz como será esse processo, que ele seria entregue, né? Seria necessário ele sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, até o ponto de ser morto. E aí ele garante que a morte não seria o fim, ele ressuscitaria no terceiro dia. Essa esse é o fundamento da igreja, a garantia de que a igreja venceria as portas do inferno. O fato de Jesus Cristo se entregar, o fato de Jesus Cristo morrer no lugar da igreja, dos escolhidos do Pai, e essa morte não teria sucesso sobre ele, porque ao terceiro dia ele ressuscitaria e fundamentaria toda a sua igreja com a autoridade que ele receberia após a sua ressurreição, ele como homem, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí ele diz: ide por todo mundo e fazei discípulos a todas as nações. Então, à medida que ele ressuscita, quando ele cumpre isso tudo que ele falou, agora ele envia os seus discípulos. É óbvio que com a garantia de que não haveria resistência ao avanço da igreja à medida que a igreja marchasse, seguisse em frente. No entanto, Pedro não entende isso. E Pedro, por conta dessa fragilidade dele, né, mental, ele acaba sendo um instrumento de Satanás para tentar o Senhor Jesus, para tentar fazer com que o Senhor Jesus tenha autopiedade dele, né? Tenha autocomiseração e desista da cruz, desista desse sofrimento. Diz assim o texto, o versículo 22 e 23, a continuação. Podem acompanhar, irmãos. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, aqui você observa, não é, a postura de Pedro, é uma postura negativa no sentido de tentando impedir Jesus Cristo de seguir no seu plano, né, no plano do Pai de salvação, fazendo com que Jesus tenha pena de si mesmo. Tem compaixão de ti, Senhor. Ou seja, olhe para o Senhor com pena, veja o quanto o Senhor tem valor, o quanto o Senhor é importante, o quanto o Senhor é bom. Não precisa passar por isso. Então, a ideia de Pedro, ou melhor, de Satanás, seria essa. Foi o primeiro processo de Satanás
depois da declaração de Cristo de que ele edificaria a sua igreja, foi o primeiro passo de Satanás para tentar resistir ao avanço da igreja. E o primeiro passo foi tentando resistir ao avanço de Cristo na sua missão, no seu processo. Mas Jesus Cristo se volta e diz a Pedro o seguinte: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus e sim dos homens. Então aqui você observa que o interesse do diabo é instigar nos homens os interesses do homem. Não é nem tanto instigar os interesses do diabo. Porque os interesses do diabo é justamente fazer com que o homem se sinta prepotente, arrogante, orgulhoso, não é? E não aceite sofrimento, não aceite dor, não aceite rejeição, não aceite críticas. O propósito de Satanás é esse, fazer com que o homem se sinta cheio de direitos, o homem e a mulher. Mas Jesus deixa bem claro: olha, você é para mim pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Aí é que está, meus irmãos. Entra agora a parte que ficamos de estudar. Qual é a única forma da igreja vencer as portas do inferno? Da igreja derrotar essa resistência que o inferno tem de que o evangelho avance. Bem, é óbvio, a única forma são os meios da palavra de Deus, é seguir a palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus, não é? Mas é também viver de acordo com a palavra de Deus. Porque se você prega a palavra de Deus, mas se você não faz o que ela manda, se a igreja vive dessa forma hipócrita, a credibilidade será mínima e aqueles que entrarem para a igreja entrarão para se tornar mais um hipócrita, né? A igreja ela precisa ter essa consciência de que, olha, é para atacar as portas do inferno, nós vamos atacar. O Senhor mandou, nós vamos seguir em frente, ok? Mas é importante que você entenda o que é que o Senhor cobra de ti, né? Como é que você tem que avançar. Porque Pedro achava que poderia avançar sendo zeloso, cuidadoso com seus caprichos, com seus interesses humanos, com seu cuidado com as coisas do mundo. Ele pensou isso. Satanás o seduziu a pensar isso. Os outros discípulos certamente. E aí Jesus Cristo vai e corrige Pedro e agora vai corrigir todos os seus discípulos e contar para nós o segredo de como a igreja pode avançar contra as portas do inferno. E a única forma de avançar é derrotando a si mesmo. É quando você derrota a si mesmo. Muitas vezes a gente foca no diabo, ó, o diabo, vamos atacar, não, olha, tem esse problema aqui, vamos resolver, tudo bem. A gente tem que atacar tudo que for, o mundo, o diabo, mas o principal inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne, são os nossos caprichos, nossos desejos, os nossos interesses humanos, não é? Mundanos. Por isso que Jesus diz aqui o que eles deveriam fazer. E o que eles deveriam fazer é justamente o que o Mestre Jesus disse que faria, que seria sofreria muitas coisas dos anciões, dos escribas, do sumo sacerdote, e iria morrer. Ou seja, a única forma de você derrotar as portas do inferno é você derrotando a si mesmo. Veja só o que diz o versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui você tem um, uma forma bem clara de como é que a igreja tem que seguir, de como é que a igreja tem que marchar e qual é a arma que a igreja possui para derrotar as portas do inferno. A arma é a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo diz o seguinte: negue-se. Você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, como ele fez, e segui-lo. Então, observe: tomar a cruz é morrer. Aqui é
essa dica que Jesus Cristo, essa mensagem que Jesus Cristo está passando é que você só vai vencer as portas do inferno se você morrer. Tome a sua cruz. Cruz é sinônimo de morte. Cruz é sinônimo de sofrimento? É também, mas o principal sentido da cruz é a morte. O sinônimo de sofrimento é o chicote, não é a tortura, mas a cruz é sinônimo de morte. Então a única forma de vencer as portas do inferno é quando a igreja morrer, é quando a igreja entender que tem que negar a si mesmo para seguir a Jesus Cristo. E ele continua afirmando isso. Quando ele diz assim: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, o que era que Pedro estava querendo? Que Jesus Cristo salvasse a vida dele e, consequentemente, que todos os discípulos tivessem a garantia da sua vida. E Jesus Cristo diz: não, esse não é o caminho. O caminho é você perder. Você só vence quando você perde. E quem perder a vida por minha causa vai achá-la. Então, aqui está o segredo para que você vença as portas do inferno. É você perder. A morte não é a morte. Não é o inimigo assim que nos separa do Senhor. Na verdade, o morrer para nós mesmos é o que nos faz entender qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, o que nós devemos fazer. A partir da morte, nós entendemos o que é a vida em Cristo. A arma que derrota o mundo, a carne e as portas do inferno é a morte. Veja só, em Romanos, abram a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, o versículo 13. Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente morrereis. Perdão, certamente vivereis. Então observe que mortificando os feitos do corpo, você vive. Então, é na derrota que você vence. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não é? Então, quando sou fraco, então é que sou forte. Ele entendeu isso. Ele entendeu que o processo de se humilhar diante do Senhor, de aceitar o sofrimento que vem do mundo por conta da sua fidelidade a Cristo, por conta do seu seguir ao Senhor. Isso faz com que você entenda realmente qual é o teu propósito, qual é o teu caminho. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E ainda no capítulo 8, o versículo 13 da Epístola aos Romanos, você observa também, né, que alguns cristãos, aqui você pode ver o porquê será que alguns cristãos não evangelizam, não é? Nesse versículo, você começa a entender isso daí. Porque muitas vezes os cristãos, eles olham para o seu conforto. Não, eu não vou evangelizar porque eu estou cansado. Não, não vou evangelizar porque as pessoas não escutam. Não, eu não vou fazer isso. E aí você começa a encontrar dificuldades. Essas dificuldades, elas confrontam justamente a tua zona de conforto. Elas te desafiam a sair da tua zona de conforto. Mas a zona de conforto é justamente o caminhar segundo a carne. São os interesses do corpo, são os interesses da carne. Então você não quer gastar seu tempo, você não quer gastar seu dinheiro, você não quer gastar seu intelecto, seu diálogo, você não quer. Por quê? Porque você começa a observar que
existem alguma oposição, existem alguns atritos, alguns problemas que ocorrem mediante a isso. E isso faz com que os cristãos esfriem, recuem e não evangelizem. À medida que os cristãos eh, ficam em suas igrejas sem reagirem contra as portas do inferno, que estão trancando ali todos aqueles que pertencem ao diabo, a igreja não tem sucesso. Porque a igreja terá sucesso quando ela atacar, quando ela bater de frente com as portas do inferno. E aí você observe, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, se você pelo Espírito, não é simplesmente um interesse comum, não, é se você, guiado pelo Espírito, ouvindo o Espírito, atendendo o Espírito que te conduz às Escrituras e mortificando os feitos do corpo, você vai viver, ou seja, você vai ter vida, você vai ter força, você vai ter condição de seguir com Cristo destruindo a resistência do inferno. E pessoas virão a Cristo. Mas aí é importante que os amados irmãos pensem nisso. Saiam da zona de conforto. Não ouçam o conselho que Satanás deu a Pedro. Não, olha, você não precisa passar por isso, não precisa sofrer isso. Você tem a sua vida, cuide dela, desfrute dela. Não. Se for para desfrutar da vida, abrindo mão do seu objetivo, da sua missão, do seu propósito em Cristo, é melhor nem ter vida. Então, avancemos. E, como de costume, eu quero deixar um texto para que os irmãos estudem em casa, que é em 1 Coríntios, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do 29 ao 31. E aí os irmãos avaliem direitinho esse texto, porque ele tem muito a ver com a comunhão e muito a ver com o avanço do evangelho para buscar outros irmãos para a nossa comunhão com o Senhor. Deus abençoe a todos e até quinta-feira na igreja.